Mas a tristeza, a ansiedade, ou eu ser pior que o outro, pode não ser o problema. E essa é a premissa da ACT, né? Afinal, a dor, seja ela física, emocional, ela é universal. Ela faz parte da experiência. E, particularmente, ela faz parte da experiência de ser humano, que faz algumas coisas que amplificam essa dor. Como, por exemplo, ficar olhando no Instagram e se comparando com os outros. E eu vou trazer para vocês um recorte que tem a ver com a parte que eu gosto mais de discutir, que é, bom, a lei fala um pouco do conhecimento teórico sobre o modelo, sobre a intervenção. E eu vou falar um pouquinho para vocês, rapidamente, sobre o conhecimento teórico do fenômeno, sobre o fenômeno experiencial, ou sobre o fenômeno aprendizado experiencial ou aprendizado vivencial. Né? Então, para a gente poder discutir no final o papel dos exercícios experienciais, na ACT particularmente, mas acho que todas nós vamos falar das terapias contextuais de uma maneira geral, eu queria discutir um pouquinho com vocês o que é a experiência, o que é a vivência, em termos conceituais mesmo. Esse tema não é um tema, obviamente, particular das terapias contextuais. O William James, que é, sei lá, um dos psicólogos pioneiros da psicologia americana, explorou profundamente esses domínios da experiência individual, particularmente o interesse de estudo do James era a experiência mística, né? O que acontece quando alguém diz que teve uma experiência mística? O que é isso? Do que é feita essa experiência? E isso há mais de um século atrás. Desde então, toda a psicologia, de alguma maneira, busca olhar para esse fenômeno, porque ele é central no entendimento ou do sofrimento de um sujeito, ou da própria experiência, da própria vida de um sujeito. E eu acabei de usar experiência e vida como sinônimos, né? Então, o que é a experiência? E eu gostaria que vocês pensassem nesse processo de criar exercícios experienciais na prática, olhando primeiro para a experiência, ela tem fundamentalmente dois aspectos. Um aspecto que é a própria experiência subjetiva em si, ou seja, aquilo que está acontecendo, que só o próprio sujeito que está vivendo tem acesso. Né, a perspectiva única, individual, na qual ele experimenta a sua própria vida, suas próprias situações, seus próprios momentos. E nesse sentido, nesse aspecto, qualquer ser que vive tem a sua própria experiência. Né? A experiência de uma mariposa voando deve ser incrível, fenomenal, não tenho ideia como é, mas existe ali um conhecimento, um aprendizado com a própria experiência de qualquer ser vivo. As plantas experimentam, no sentido sensorial básico, uma percepção de mudança em relação ao mundo, ao ambiente, por exemplo. A gente tem também um outro aspecto, e que eu acho que também a Ale mencionou ele ali, quando ela fala do conhecimento de si próprio, que é a consciência dessa experiência. Essa parte da experiência é uma condição aparentemente exclusivamente humana, né? Porque demanda uma comunidade verbal, demanda que alguém nos pergunte, mas o que está acontecendo aí dentro com você, e que a gente aprenda a dizer o que é que está acontecendo com cada um de nós nessa troca, nessa interação com a comunidade verbal. Então, olhando agora para a experiência individual de cada um de nós, né? Então, observem, e é um convite, observem vocês agora, a sua experiência, nesse momento. A minha experiência aqui agora, o que eu noto, eu estou com as mãos geladas, um pouco trêmulas, isso para mim é um sinal de um pouco de ansiedade, de um pouco de agitação. Estou com uma sensação de falta de ar, olha aí a ansiedade de novo aparecendo. Mas estou bastante emocionada de estar aqui, fiquei muito feliz de ouvir
essa congregação de quase 1.000 pessoas numa manhã de sábado para discutir e pensar as terapias contextuais. Então, pensei e noto eu pensando isso agora, mas não só. Não sei como é que vocês estão aí observando as suas experiências, mas faz parte da minha experiência aqui agora, nesse momento, com vocês, essa história de dar uma palestra nesse contexto, de colegas e de amigos e de alunos e de pessoas interessadas num tema que me é tão caro. A experiência de ser uma professora experiente, e um experiente agora no sentido de tempo fazendo isso, ou seja, uma parte da minha experiência aqui agora tem a ver com o meu conhecimento e tem a ver com a minha história. O que eu aprendi, né, o significado de tudo isso para mim, a importância de tudo isso para mim, e como toda essa história e esse conhecimento me impacta agora. Me impactou no passado, de maneira a me trazer aqui, e seguirá me transformando. Aqui nas terapias contextuais, ou na ciência comportamental contextual, mais amplamente falando, nós estamos falando em função quando falamos de significado, do modo como o mundo me impacta, do modo como o mundo me transforma. E é exatamente isso que a ACT vai olhar para a experiência, é exatamente isso que a FAP vai olhar, é exatamente isso que as terapias contextuais vão olhar, né? Para o que é a nossa experiência, como ela nos impacta e como a gente pode interferir sobre esse impacto da nossa própria história, somada, né, ampliada ou congregada no momento presente com outros fatores presentes. Uma pergunta, uma parte importante da nossa experiência, e que é um recorte que a ACT vai fazer, é o que queremos dela. O que a gente espera da nossa experiência? O que a gente quer da nossa vida? E para a ACT, numa análise mais cultural, o que a gente enxerga é uma tentativa, uma crença, uma busca incessante de que sejamos felizes e satisfeitos e mais felizes, como todo mundo parece ser, ou menos ansiosos, ou menos nervosos, ou menos desanimados, e que fazemos inúmeras coisas para descobrir como consertar essa tristeza, como ampliar a felicidade, afinal, todo mundo parece ser mais feliz que eu. Em tempos de Instagram, por exemplo, né? Isso que a gente faz. Ficar olhando como os outros parecem estar melhores do que a gente. Mas a tristeza, a ansiedade, ou eu ser pior que o outro, pode não ser o problema. E essa é a premissa da ACT, né? Afinal, a dor, seja ela física, emocional, ela é universal. Ela faz parte da experiência. E, particularmente, ela faz parte da experiência de ser humano, que faz algumas coisas que amplificam essa dor, como, por exemplo, ficar olhando no Instagram e se comparando com os outros. Então, a premissa da ACT é que talvez esse esforço que a gente despende tentando evitar ou suprimir ou consertar a dor seja exatamente aquilo que nos leva a sofrer. Né? Essa premissa está no cerne da ACT, e, portanto, a ACT vai propor uma busca de uma maior flexibilidade psicológica, a possibilidade, o que significa flexibilidade psicológica nesse contexto? A possibilidade de estar com a sua experiência da maneira como ela aparece e de se direcionar para uma experiência que para você faça mais sentido sempre que você puder modificar isso. E para isso, né, para fazer isso, a ACT utiliza exercícios experienciais, vivenciais, metáforas e outras intervenções com esse objetivo, facilitar a aprendizagem de um repertório comportamental que a gente chama de flexibilidade psicológica.